Olha a galera chegando, muito boa noite, boa noite. Tem gente de tudo que é lugar, tem gente até da Colômbia aqui comigo. Serginho Max, boa noite, todo Davis, buenas noches. Terry George, olha o Vinícius Cortes, seja muito bem-vindo à live do Bonfim, Vinícius. Bem, hoje eu tenho um convidado para lá de especial agora às 7 horas. Nós vamos bater um papo sobre o mundo empresarial e também falar um pouco de fé. De 7 às 8 horas eu recebo o querido Rony Marruda, o ator, lembra do Rony Marruda? Aquele da novela Senhora do Destino, o cigano, né? Ele também fez o Abílio de Alma Gêmea. Olha, Taninha BBB, Vlad acabou de chegar, Maria, nossa querida Maria, já tá aqui comigo, Maria Poderosa, tá em todas as lives. Às 22 horas eu tenho a live da diretora, onde você participa da live da diretora. Eu convido o pessoal do Brasil todo para participar, é uma aventura, essa barba sai, vem toda aquela roupa que você já conhece às 22 horas. Hoje é maratona de live. Hoje é maratona de live, a gente não pode perder. Deixa eu falar enquanto o nosso convidado não chega, falar um pouquinho para vocês a respeito. Olha ele aí, acabou de chegar. Vai lá para dentro, senão vai dar interferência, mãe. É assim, home office é assim. Viu como é que a gente trabalha aqui em casa? Nessa forma, senão dá interferência. Boa noite, Vlad. Boa noite, Maria. Boa noite a galera que tá chegando. Boa noite. Tá me vendo, me ouvindo? Tô te ouvindo. Boa noite. Tá me vendo e me ouvindo? Tô te vendo, Diogo. Maravilha. Então tá tudo certo. Boa noite. Tudo certinho por aí? Tudo certinho. Graças a Deus. Maravilha, que beleza. E para você que está chegando agora, eu vou apresentar o meu convidado para lá de especial nessa terça-feira chuvosa aqui no Rio de Janeiro. Como é que está o tempo aí na sua cidade? Ele concilia a vida de empresário com a vida de pastor. De um lado, ele preside uma empresa de contabilidade e do outro aconselha casais e leva mensagem de esperança para diversas pessoas. Como é ser empresário no Brasil? Ser pastor é uma escolha? Essas e outras perguntas ele vai responder hoje, aqui, agora comigo. Porque, senhoras e senhores, hoje na live do Bonfim, o meu, o seu, o nosso, Mauro César Guedes. Seja muito bem-vindo! Oi, Diogo, tudo bem? Tudo jóia, tudo perfeito. Como é que vai? Eu quero agradecer a você pela oportunidade que você está me concedendo, né? Maravilha. De estar podendo falar um pouquinho da minha atividade, da minha vida, e tanto os dois lados, né? Tanto a parte empresarial quanto a parte espiritual. E eu tenho muito prazer, estou muito feliz, primeiro por estar sendo entrevistado por você, né? E segundo, poder falar para esse público teu, que é um público selecionado, e com certeza acredito que o que eu vou falar aqui, tanto da minha experiência profissional, como também da minha vivência espiritual, eu posso contribuir para abençoar a vida de pessoas, né? Maravilha, maravilha. Bem, nós vamos começar falando justamente sobre o lado empresarial. Para você que está chegando agora, a gente fala do lado empresarial e daqui a pouco a gente pega a questão da fé. Porque o nosso querido Mauro César, ele é pastor e empresário também. E você já pode mandar sua pergunta que ele vai responder. Bem, a primeira pergunta que eu faço para o senhor é o seguinte: é fácil ser empresário no Brasil? Explica pra gente. Não, não é fácil. É uma tarefa muito difícil. Sim. E muito árdua, né? Ser empresário nesse país aqui é muito difícil. É mais uma arte do que propriamente uma escolha, né?
porque é uma gama de problemas, dificuldades que o empresário encontra, não só na questão funcional, como também nas outras questões que a gente vai detalhar daqui a pouco, Sim. Que a questão de pessoal, burocrática, que está relacionada a impostos e legislação, enfim, não é uma tarefa muito fácil ser empresário no Brasil. E tanto é que são poucos aqueles que conseguem chegar a uma idade com a empresa. Sim. De uma maneira próspera, né? Muitas empresas, elas acabam num espaço aí de 2 anos. O último levantamento que o Sebrae fez em 2016 estava apontando que em 2 anos a vida útil de uma empresa, normalmente, de 10 empresas, 8 empresas fecham em 2 anos, né? Entendeu? Então muito alto, né? É muito complicado. E agora me fala uma coisa, a empresa do senhor, ela trabalha diretamente com outras empresas, né? O senhor faz a contabilidade de outras empresas. E decorrer desse tempo que o nosso país entrou diversas vezes em crise, como ficou a situação dessas empresas, as menores, as maiores? Gerou um transtorno maior de um tempo para cá? Gerou. Gerou porque nós, por exemplo, a nossa empresa, sim, eu já fiz 35 anos de empresário, empreendedor. Sim. E nesses 35 anos, quando eu comecei a trabalhar, a gente tinha uma visão, né? O país foi se transformando, a vida empresarial também, sim, e nós fomos nos adaptando às mudanças. Porque de 20 anos para cá, ou de 15 anos para cá, essas mudanças foram muito mais acentuadas do que anteriormente. Tanto é que o contador, há 30 anos atrás, ele era considerado como guarda-livro. Não era considerado como contador. Hoje, a profissão de contabilidade ficou supervalorizada porque o contador ele trabalha como um assessor empresarial. Ele não é simplesmente um executor de tarefa. O cliente não contrata uma empresa de contabilidade hoje para simplesmente calcular os impostos, fazer folha de pagamento do pessoal, cumprir as obrigações fiscais. Não. Existe toda uma espécie de assessoria também, né? Uma assessoria. Então, o que aconteceu? Até o final do ano passado, as empresas já vinham lutando com muita dificuldade para se manterem. Sim. E que as empresas, né, elas sofrem elas sofrem o resultado daquilo que o país está atravessando. Sim. Então, se a situação financeira do país está ruim, o empresário ele também sofre. Sim. E o empresário no Brasil ele tem um custo muito, muito elevado, né? Somente com relação ao imposto, ele tem um custo muito elevado. Fora isso, uma legislação complicada. Então, quando aconteceu a pandemia, sim, nós já tínhamos uma estrutura voltada para uma pirâmide, né? Uma pirâmide, porque as empresas, o que acontece? Pode ser que você venha me fazer uma pergunta. Não, só pode ficar à vontade que a questão da pandemia já estava na pauta mesmo, tá? Eu já ia fazer essa pergunta. Então você pode fazer uma pergunta, quais são as dificuldades do empresário, como você falou, né? E também como funciona a logística das empresas, né?
Então, quando aconteceu a pandemia, a gente já vinha investindo em tecnologia. Por quê? Porque você tem que trabalhar com um planejamento estratégico. A primeira coisa que o empresário tem que fazer, a primeira coisa que ele tem que pensar é conhecer bem o produto antes de abrir a empresa. Então, é uma dica para você que está nos acompanhando. Conhecer bem o produto antes mesmo de abrir a empresa que você deseja. Porque se você abre uma empresa com a intenção de você ser um empresário bem-sucedido, ter lucro e ter resultado imediato, você está fadado ao fracasso se você não planejar, não tiver um planejamento estratégico para saber da onde você está saindo até onde você vai chegar. Sim. Então, nessa pirâmide, você vai ter muitos desafios até chegar lá. E, com isso, né, além de você ter esse planejamento, você tem que trabalhar com a gestão de pessoas. Sim. Porque um negócio, dependendo do negócio, você começa trabalhando sozinho e depois você trabalha com pessoas. Por exemplo, eu sou um empresário da área contábil. Então, eu sempre precisei de colaboradores. Eu nunca chamei os meus empregados de empregado propriamente dito, e sim de colaboradores. Porque a visão tem que ser essa, o empresário tem que colocar isso na mente do colaborador que está trabalhando com ele. Sim. Por quê? Porque se eu não tiver um quadro de funcionários que tiver a mesma visão que eu tenho de chegar onde eu quero chegar, entendeu? Então, todo mês, todo ano, a gente faz um balanço e agora, mensalmente, quase que semanalmente, nós fazemos reuniões de avaliação e os colaboradores, eles participam dessa reunião. E também dos frutos, né, que a empresa conquista. Então, quando aconteceu a pandemia, todos os escritórios, todos os empresários foram pegos de surpresa. Sim. Como nós já tínhamos uma estrutura tecnológica, nós tivemos pouca dificuldade para nos adaptarmos. Eu realmente temi, né? Eu e meu filho, que é o gestor da empresa também, sim, nós tememos muito pela a forma com que a gente poderia atender a clientela, porque o mundo não parou. Exatamente. Não é? Pelo contrário, nós ficamos muito mais presos à questão tecnológica, né? E a questão do que tornou-se muito comum agora o home office, né? Então, essa questão do home office ganhou força. Algumas empresas, como a que o senhor já está falando, a do senhor já tinha uma certa habilidade com o mundo tecnológico, uma certa familiaridade. Exatamente. Agora, outras não. Outras passaram a ter que se adaptar da noite para o dia, né? Exatamente. E nesse tempo, as empresas, algumas empresas, né, tiveram problemas sérios, financeiros, algumas fecharam. Lá na nossa empresa, nós tivemos pouco caso desse tipo. Então, por exemplo, umas 2 ou 3 empresas praticamente fecharam, mas temporariamente. Depois reabriram. E aí, nós também tivemos que nos readaptar ao mundo novo, à situação nova. E com isso também, a gente teve, mesmo trabalhando em home office, nós tivemos que estar atualizado com a legislação. Vou só te dar um dado, para que todo mundo que está me ouvindo saiba a dificuldade que um contador, um assessor contábil, uma empresa de contabilidade, teve nessa pandemia. De março até julho de 2020, foram editados 3.000 atos normativos. 3.000. Imagina você trabalhando em home office e tendo que assimilar isso. Que a primeira pessoa a ter que digerir isso, analisar isso e orientar a clientela é o contador. Sim.
Ele é o E o primeiro contador, passo, né? Ele é o exatamente, responsável por dar o aviso, né? exatamente. E o que aconteceu? Para muitos colegas nossos, foi muito difícil. Mas nós vimos nesse tempo, no viés profissional, uma certa união de alguns colegas, né? Sim. E a gente procurou se relacionar e as coisas foram sendo ultrapassadas, né? Os obstáculos. E agora a pandemia não acabou, mas parte do nosso pessoal já está trabalhando, outra parte home office, né? A própria reforma trabalhista, as próprias leis facilitaram um pouco a vida do empresário com relação à suspensão de contrato, redução de jornada. Então, tudo isso, fora outras legislações, o contador ele tem que estar super atualizado. Agora, independente disso, a gente teve também que se atualizar também com a vida do cliente. Sim, isso aí Né? é mais ou menos o que eu já tinha preparado para perguntar, né? Porque a realidade do cliente precisa meio que coincidir com a realidade do que está acontecendo e o contador precisa atender essa demanda, né? Exato. Então, como é que funciona a logística de uma empresa, de um empresário? A primeira coisa, o empresário, aquele que quer abrir um negócio ou quer manter o negócio dele, Sim. ele já tem que conhecer o produto dele. Em segundo lugar, resumindo, né? Sim. Ele tem que fazer um bom planejamento estratégico. Terceiro, ele tem que fazer uma boa gestão de pessoas, porque ele tem que saber com quem ele vai trabalhar, manter o quadro de funcionário dele atualizado. Sim. Quarto, ele tem que ter uma gestão financeira muito boa, e isso é fundamental nesse processo, o contador. Porque pasme, existe empresários que não tem nem contato com o contador, ele não sabe o que é um balanço, uma demonstração de resultado, ele não tem esse contato com o contador mais direto. Essa troca, né? Essa troca de informações que é importante para poder seguir. Exatamente. Então, se não tiver uma gestão financeira bem feita, sim, existem programas, softwares, né, que são vendidos e os empresários podem até utilizar, mas é muito complicado sem uma orientação de um assessor contábil, do contador. O contador passa a ser o médico da empresa, sempre foi, não é? Ou seja, para você que está chegando agora, o nosso querido Mauro César Guedes, que é empresário e também pastor, e nós vamos chegar lá, está falando dicas importantes para como você abrir a sua empresa, caso você tenha essa vontade, e como mantê-la também, né? E aí ele deixa claro que o contador, ele é fundamental para poder manter a empresa de pé. E agora me fala um pouquinho de seleção de colaboradores, conforme o senhor falou. Existe essa análise e essa seleção tem que ser muito bem feita, porque todo mundo precisa estar de forma homogênea para poder seguir, né? Sim. Na gestão de pessoal, sim, não é? Nós, quando fazemos um processo seletivo, nós já temos uma ideia de qual é a pessoa, né? Sim. Qual é o tipo de profissional que vai ingressar no nosso time. Então, nós temos um time. Então, quando uma peça está fraca ou acontece algum imprevisto, a gente faz uma troca, ou então a gente coloca um anúncio, né? Vê o currículos e faz uma seleção. E nessa seleção nós fazemos uma entrevista, e na entrevista nós temos não só a parte, o teste prático, né? Como também a conversa, o teste de conhecimento, o teste também de
de visão. Qual é a visão que aquele profissional tem com relação à nossa visão? Está entrelaçado? Eu sempre pergunto a ele, eu e o meu filho, que é gestor comigo, quando nós fazemos uma entrevista, depois a gente vê todas essas etapas, a gente faz uma pergunta que é fundamental. Esse cargo que você vai exercer, você quer exercer para atingir qual objetivo aqui na empresa? Onde você quer chegar? Então, se o empregado responder assim, eu gostei da empresa, enfim, e eu quero trabalhar porque está difícil arranjar emprego, e eu preciso trabalhar. Então, ele não pode trabalhar com a gente, porque ele não tá na visão que a gente está. Ele tem que chegar e já falar o que ele quer, aonde ele quer atingir. Qual é o topo que ele quer chegar? Onde ele quer chegar? Então, mais ou menos aí você já tem uma ideia do perfil do candidato. Então, a gestão, ela fica restrita mais ou menos a esse tipo de processo, né? E aí ficou respondido que o pessoal do fã-clube perguntou quais as dicas para uma boa entrevista de seleção. Ele acabou de responder justamente o seguinte: quando você chegar, você já precisa mostrar o foco, o motivo, por qual motivo você deseja trabalhar. Já fica aí a dica para você que está procurando emprego ou está pensando em trocar de empresa e por aí vai. Agora me fala a quantidade... Deixa eu só falar uma coisa. Nesse item aí, gestão de pessoas, eu quero acrescentar o seguinte: a gestão de pessoas é um dos itens nas empresas mais importante, um dos mais importantes. Por quê? Porque a maior dor do empresário está na gestão de pessoas, está na contratação de funcionários, na contratação de profissional. Entendeu? Além de ser um custo elevado para as empresas, o profissional tem que mostrar que ele tem valor. Entendeu? Porque num outro item que eu ia falar, porque eu escolhi aqui mais ou menos, pensei aqui na minha cabeça, quando você me fez essa pergunta, como funciona, né, a logística do empresário. Então, eu falei, conhecer o produto, gestão estratégica, terceiro, gestão de pessoas, que conforme eu falei, a maior dor do empresário hoje é nesse item, gestão financeira, burocracia, porque a carga tributária é muito alta, a legislação é muito conflitante, muito complicada, né? São muitos impostos que o empresário precisa pagar por ano? Muitos impostos. Você pode ter certeza do seguinte, fazendo assim uma análise superficial, sim, um funcionário, tipo, se ele estiver ganhando R$2.000 de salário, o custo dele para a empresa sai quase o dobro. Quase o dobro. Então, se o empresário ele não tiver um planejamento, não tiver uma gestão onde ele tenha um acompanhamento do custo dele, de folha de pagamento, o custo geral, né, de cada setor da empresa, ele está fadado a ter problema. Porque a gestão de pessoas, o custo de pessoal é muito elevado. Então, por exemplo, tem empresas que, quanto mais tempo o funcionário ficar na empresa, mais aumenta o custo da empresa. Por quê? Porque o fundo de garantia do funcionário ele vai aumentando. Se ele for demitido, a empresa é obrigada a pagar a multa sobre o fundo de garantia. Então, é um passivo. Então, isso tudo tem que estar na mesa do empresário,
diariamente, mensalmente. Ele tem que estar debruçado nisso aí. Ele tem que estar atento, inclusive, o responsável pela gestão de pessoas também precisa ser ainda mais atento, porque é ele que trabalha diretamente com essa contratação e com esses números. Exato. Só para você ter uma ideia, na gestão financeira, muitas das vezes, o empresário ele está envolvido com o negócio dele e ele não tem tempo para parar. Ele pensa que está tudo ok e ele vai tocando. Então, quando nós começamos a fazer gestão financeira, começamos pela nossa empresa. Por incrível que pareça, há 2 ou 3 anos atrás, Sim. Eu mesmo não fazia isso para a minha empresa. Por quê? A gente tratava dos clientes e esquecia da gente. E começamos a fazer isso. Então, hoje, por exemplo, nós estamos em dia 1º de setembro. Sim. Hoje, eu já tenho a posição, na minha posição financeira, Sim. do mês de setembro, do mês de outubro, do mês de novembro e do mês de dezembro. E tem alguns clientes, a maioria dos nossos clientes, né, aqueles que têm mais movimentação, a gente faz a gestão financeira deles, e eu vou dar um exemplo de um. Um cliente trabalhava com 5 bancos. Então ele fazia a folha de pagamento dele, fazendo transferência bancária, tinha mais de 20 funcionários. Nós fizemos uma gestão financeira só de tarifa bancária no ano de 2019, ele pagou R$20 mil. Uma passagem para a Europa. Nossa, muito. Ele muito entregou bom. ao banco. Ele ficou, quando nós chamamos ele para uma reunião, ele ficou, não é possível. E ele Eu não paguei percebia isso. isso. Ele não percebia. Ele não percebeu. Por quê? Porque o dinheiro vai saindo pelos dedos. Sim. Então, se não tiver um profissional do outro lado que alerte o cliente, por isso que eu te falei no início, que o contador ele não tem somente a obrigação de executar o trabalho, Sim. enviar a guia de impostos para os clientes, fazer folha de pagamento, rescisão de contrato, não. O trabalho do contador é muito maior do que esse. É de assessoria, vai mais além. Porque a gente sempre teve esse princípio. O que nós queremos para nós que adotamos para o cliente. Então, se o cliente tiver com uma vida empresarial saudável, o que vai acontecer? O nosso trabalho vai ser exaltado pelo cliente. Exatamente, é uma A troca, gente vai né? ser feliz e esse é um dos itens da logística de uma empresa. É o produto que ele vender, ele tem que fazer um marketing desse produto e ver a satisfação do cliente. Então, em rápidas palavras, esses 7 itens que eu citei aí são fundamentais para a boa logística de um empresário, de uma empresa. Ok? Maravilha! Para você que está chegando agora, esse é o nosso Mauro César Guedes, que está dando dicas preciosas para você que pensa em abrir o seu próprio negócio. Com mais de 30 anos de experiência, ele sabe muito bem do que está falando, mas agora eu quero saber como surge, como nasce o nosso empresário e ligado também à função de pastor. Ele também tem essas 2 funções, ele vai explicar bem quando surge um empresário e se coincidiu com a mesma época em que ele recebeu o chamado para ser pastor. Explica pra gente. Diogo, a vida de empresário com a vida espiritual, no meu caso, está entrelaçado. Eu comecei a trabalhar com 15 anos de idade. Meu falecido pai me pegou no campo de futebol, chegava do colégio, ia jogar futebol, ficava até a noite. E meu pai era lustrador, estufador, então um dia ele foi me pegar no campo e falou, a partir de amanhã você vai trabalhar. Eu, não, pai, eu não quero trabalhar agora, eu quero ser militar, porque eu tinha uma vontade de ser militar. Aí ele falou, não, você pode ser militar, só que você vai me ajudar, você vai trabalhar, vai se ocupar agora, vai estudar à noite e vai trabalhar durante o dia. E eu passei a trabalhar. E
Aonde que ele me colocou? No escritório de contabilidade do patrão dele. E eu comecei como office boy, entregando papel na rua, porque eu não sabia, eu não tinha profissão ainda. Lavava banheiro, enfim, eu comecei lá de baixo. E quando eu fazia meu trabalho na rua, eu observava tudo que acontecia no escritório. E tinha lá um senhor que trabalhava na área contábil, e eu observava o comportamento daquele ancião, né? Ele era um ancião, já tinha mais de 60 anos, mais de 70 anos. Mas ele trabalhava, ele tinha uma letra linda, e trabalhava com uma eficiência tremenda. Então eu adiantava o serviço, chegava mais cedo no escritório, prestava conta e ficava do lado da mesa dele. E muitas das vezes ele falava, garoto, sai daqui. Aí eu falei, não, deixa eu ficar aqui, seu Rossi. Lembro do nome dele, Rossi. Enfim, quando esse senhor saiu da empresa, ele falou para o meu patrão assim, ó, eu estou saindo, que eu vou encerrar minha carreira, tal, e aquele menino ali vai me substituir. Aí meu patrão falou assim, não, ele não tem condição de fazer isso não. Ele estava lá na rua, aí ele falou assim, pode escrever o que eu estou lhe falando, porque ele fica do meu lado ali e fica prestando atenção no que eu faço. Só uma pessoa que está muito interessada é que vai fazer isso. E eu sei que ele tem vocação para isso. Enfim, o tempo foi passando, eu fui galgando na empresa os degraus da carreira. Então fui trabalhando em quase todos os setores do escritório, isso em 20 anos. Foi a primeira e única empresa que eu trabalhei como empregado. Então, quando chegou por volta de 18 anos, quando eu estava com 18 anos na empresa, sim, eu tinha me casado, eu tive uma doença, eu fui diagnosticado com uma doença incurável, chamada hiperparatireoidismo, ou seja, o meu corpo produzia muito oxalato de cálcio, então o rim não filtrava tudo. Então começava a empedrar os rins, e a primeira cirurgia eu fiz com 19 anos, a segunda com 24 anos, e nessa segunda o médico disse que eu ia ter que extrair o meu rim, que era o rim que não tinha sido operado. Então eu fiquei desesperado, não tinha dinheiro para fazer a cirurgia, e o médico fez a cirurgia, não me cobrou, ele não me cobrou, ele falou assim, ô Mauro, eu não posso deixar você sair do meu consultório sem marcar essa cirurgia. Você pode morrer de repente. Você pode ter uma necrose, teu rim já está infeccionado, enfim. Eu fui operado às pressas, sim, não foi tirado o meu rim, e depois disso, passado 2 anos, né, eu fui curado dessa doença. Não dá para contar esse testemunho, senão vai tomar muito tempo. Sim, mas eu fui curado milagrosamente dessa enfermidade. Sim. Vai precisar de uma outra live para poder contar isso. Maravilha. E aí surgiu a possibilidade de eu ser empresário. Por quê? Eu já não estava mais querendo continuar na empresa, até porque eu já estava sendo considerado uma peça fora do baralho, né? E eu queria sair da empresa. Mas eu nunca pensei em ser empresário. Nunca passou na sua cabeça em nenhum momento? Nunca passou na minha cabeça. O que eu mais queria era deixar de ter um trabalho para ter um emprego. Sim. Então, eu comecei, nessa época eu já estava na igreja, porque eu fui curado num milagre que aconteceu, quando eu fui nessa igreja que eu pertenço até hoje. E aí eu já estava já há 2, 3 anos, né, na igreja.
frequentando a igreja. E um sábado eu cheguei em casa, eu já tinha pedido demissão ao meu patrão 2 vezes. Eu com esposa, 2 filhos pequenos, eu cheguei a pedir demissão, mas Deus endureceu o coração dele, não deixou de sair. Não deixou sair. Mas chegou um sábado, eu cheguei em casa cansado, e aí a Marluce desceu com meu filho e a minha filha, e eu fiquei em casa, sentei no sofá, botei a mão para trás assim, estava pensando na vida. Eu não estava pensando em igreja, não estava pensando em nada. Só no meu trabalho, nos aborrecimentos que eu tinha. E não tinha ninguém em casa. De repente eu ouvi uma voz. E a voz dizia assim: tu me amas? Aí eu não entendi nada. Eu comecei a olhar assim, mas foi audível, uma voz audível mesmo. Aí eu falei: tu me amas? Onde está escrito isso? Naquela época não tinha computador, né? Sim. Aí eu peguei a Bíblia, comecei a desfolhar a Bíblia e falei: vou para o quarto orar. E eu fui para o meu quarto, fechei a porta, ajoelhei, orei, encontrei lá em João 21, quando Jesus apareceu para os discípulos depois de ressurreto, ele falou para Pedro: Pedro, tu me amas? Apacenta os meus cordeiros. Depois ele fez a segunda pergunta: Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Depois ele falou: Pedro, tu me ama? Apacenta as minhas ovelhas. Aí eu perguntei para Deus, eu falei assim: só pode ser Deus que está falando comigo. Eu falei: Deus, o que o senhor quer dizer com isso? Essa palavra é para mim? Deus falou assim: se você quiser, eu vou te fazer um pastor. Eu falei: eu quero. E aí eu me emocionei na hora, comecei a chorar e tudo. E a partir daquele momento, Deus começou a trabalhar na minha vida, apareceu a oportunidade de ser empresário. Sim. E eu abri a empresa, coloquei o nome da empresa de El Shaddai, porque foi Deus que me deu a empresa, e o dia que eu contar o testemunho, eu vou poder ser mais específico, né? E eu comprei essa empresa sem dinheiro. Um milagre total. Então, a partir de então, eu coloquei o nome da empresa de El Shaddai, e nesses 35 anos, graças a Deus, a empresa tem prosperado, e eu tenho também, na minha vida pastoral, conciliar tanto a minha vida empresarial com a minha atividade espiritual. E aí, durante a semana, o senhor organiza a sua semana justamente assim. Nós temos os dias que eu trabalho na empresa e temos os dias que o senhor está à frente da igreja, que o senhor está trabalhando na função de pastor, que é aconselhando casais também, aconselhando famílias. Existe todo um mecanismo que o senhor prepara justamente para poder conseguir conciliar. Na verdade, o Diogo, a vida pastoral, a vida espiritual, sim, ser pastor é uma vocação, é um chamado, não é? Então, é lógico, evidente, que tanto a vida espiritual, né, a função pastoral, quanto a vida empresarial, é muito difícil você conciliar, mas não é impossível. Por quê? Porque se você tem consciência de que foi Deus que te chamou, Ele vai te capacitar. Entendeu? Então, em João 15, 16, Jesus fala assim: não foste vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que pedides ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Então, não fui eu que escolhi ao Senhor. Aliás, não é a pessoa que escolhe a Deus. Deus é que escolhe a pessoa.
E quando Deus escolhe uma pessoa para uma missão, para exercer uma função como essa, Sim. que é um sacerdócio, você tem que abraçar isso e Deus te dá capacitação para você desenvolver as duas tarefas, ou todas as tarefas que você tem, porque eu também sou pai, Sim. sou chefe de família, sou avô, né? Sou profissional, sou homem, sou Cidadão, empresário. passa por toda essa problemática que nós estamos passando, né? Isso. E no livro de Eclesiastes, capítulo 3, a palavra de Deus diz que há tempo para todo propósito debaixo do sol. Então, nós temos que organizar a nossa agenda. Então, eu tenho a minha agenda organizada dentro desse contexto. Aí você pode me perguntar, mas como é que tem pastor, por exemplo, que dá expediente integral? Sim. Tem pastores que dão expediente integral, trabalham na obra, e é lícito o pastor viver da obra também, porque a Bíblia diz que aquele aquele que trabalha para o altar se serve do altar, né? Então é justo, é lícito isso. Graças a Deus eu não sou pesado para a igreja, porque eu tenho a minha vida empresarial e então eu não preciso, não tenho necessidade de receber nada da igreja, mas é justo que o pastor, o obreiro, ele seja remunerado, porque é um trabalho, não é? Trabalha muito, né? Porque trabalha muito. eu imagino que o telefone de um pastor não deve parar em nenhum momento, né? Deve ser mensagem o tempo inteiro, né? E além disso, o pastor também tem que se dedicar à palavra. Sim. Né? Ele tem que também participar de reuniões. Enfim, o pastor está envolvido tanto no cuidado do rebanho, como também, no meu caso, a parte profissional. Porque até hoje eu não tive condição de desconectar uma coisa da outra. Muito embora hoje eu já esteja caminhando para me tornar realmente um pastor completo, né? Para me dedicar totalmente a esse ministério. Que maravilha! Eu queria te fazer uma pergunta, que eu acredito que muitas pessoas que estão aqui também precisam saber. Fala para a gente um pouquinho, pastor, da importância da oração. A oração é algo que nós devemos praticar diariamente a todo tempo. Mas fala um pouquinho da importância de você parar o seu tempo para orar, dedicar o seu tempo para a oração. Bom, a oração é o primeiro princípio. Jesus falou assim: sem mim nada podeis fazer. Então, a oração, para todo cristão, para todo homem, para todo ser humano, ela é fundamental, porque a oração é que faz a ligação entre Deus e o homem. Então, Deus é o Pai. O Filho já veio, deu a vida dele por nós, pagou todo o preço pelo nosso pecado, foi Jesus, e Jesus deixou escrito. Ele conviveu aqui conosco, não comigo, nem com você, conosco, porque ele conviveu como ser humano, não é? Ele deixou a divindade dele na glória e nasceu como normalmente nós nascemos, foi gerado por uma mulher e viveu 3 anos e meio aqui na Terra, e nesse período ele fundou a igreja e foi uma referência, a maior referência na Terra para o cristão foi o próprio Cristo.
Então ele deixou lá escrito no livro de Mateus, capítulo 6, ele ensinou como se deve orar. Então a oração, além dela fazer a ligação entre Deus e o homem, a oração, ela promove uma mudança na vida espiritual da pessoa. Então, por exemplo, se você fizer qualquer coisa pela tua mente, você está arriscado a ter problema. Porque a mente, ela vai ser guiada pelo racional. Quando você ora, você aí aciona Deus e Deus interfere na tua vida de uma forma positiva, ou seja, sinalizando para você que aquilo que você acha como ser humano que é correto, que é justo, que é certo, Deus revela para você que aquilo não deve ser feito. Então a oração é fundamental. Sem oração não tem bênção. Sem oração, Deus não se move. Sem oração, o cristão, ele fica vazio. Ele se esfria. Quando você está próximo de Deus, você fica aquecido. Quando você se afasta de Deus, há um esfriamento. E entendeu? da mesma forma seria a prática da leitura da Bíblia, né? Nós precisamos ter essa prática de leitura, né? Então, deixa eu só falar uma coisa. Nesse texto que eu estou falando, os discípulos pediram a Jesus para ensinar ele a orar, eles orarem. Jesus falou assim: quando vocês orarem, não façam como os hipócritas que pensam que pelo muito falar serão ouvidos. Vós orareis assim. Aí ele disse: quando você orar, entra no teu quarto, fechada a tua porta, orarás a teu pai que está em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará. E quando você estiver orando, não useis de vã repetições como fazem os gentios, que pensam que pelo muito falar serão ouvidos. Então a oração é um diálogo espontâneo entre o homem e Deus. Você tem que considerar, e as pessoas têm que considerar Deus como um ser vivo, como um pai. Um pai que está ouvindo um filho. É como se você estivesse falando com o teu próprio pai. Você tem que ter essa convicção. Esse pensamento, essa convicção. Então, o livro de Tiago diz que se você for orar, mas não tiver fé, se você não souber que Deus existe, a tua oração não vai atingir o objetivo que Deus espera. Porque primeiro você tem que saber que Deus existe e Ele é recompensador de tudo aquilo que você está pedindo. É importante acreditar, né? Acreditar também. A primeira coisa que você tem que ter, a pessoa tem que ter, é fé. Fé é o firme fundamento das coisas que se creem, se esperam, e a certeza e prova daquilo que eu não vejo, mas eu estou esperando que aquilo aconteça. Então eu estou firmado na esperança de que o que eu estou pedindo a Deus vai acontecer. Entendeu? Entendi. E fala um pouquinho para a gente da prática da leitura da Bíblia diariamente. A Bíblia como instrumento mesmo para você praticar a sua fé, para poder você aliviar as suas dores, para conhecer mais sobre Deus. Fala um pouquinho para a gente dessa prática. Exatamente. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela não só contém a palavra, mas ela é a palavra de Deus. É como se Deus tivesse deixado um testamento. Ele deixou, né? 2 testamentos. Deixou o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Então, quando eu leio a Bíblia, qualquer circunstância que eu tenha na vida, na palavra de Deus eu tenho a resposta. Qualquer tipo de problema, se você tiver um problema financeiro, se você tiver um problema de saúde, se você tiver um problema de qualquer ordem, você pode, através da Bíblia,
da leitura da Bíblia, da meditação da Bíblia, você pode alcançar uma grande vitória. Quando Deus levou Moisés, ele mandou que Josué, foi treinado por Moisés, substituísse Moisés. Então ele escreveu, está escrito no livro de Josué, capítulo 1, versículo 8, ele falou assim: Josué, não cesse de falar desse livro da lei, que é a Bíblia. Na época, eram os pergaminhos, eram os rolos, né? Não cesse de falar desse livro da lei. Antes de falar, medita nele, dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito. De forma que, se você fizer dessa maneira, você irá prosperar em todos os teus caminhos. E você será irresistível por onde quer que passe. Então isso é uma certeza de que a palavra de Deus, ela pode me fazer ser uma pessoa de sucesso na vida, ela pode me fazer ser um homem que possa caminhar com Deus, porque Deus é um espírito, né? Sim. E como espírito, ele quer ser alimentado no teu espírito. Porque todo homem tem corpo, alma e espírito. Mas se você não tiver o Espírito de Deus, o teu espírito não é alimentado. E quando o teu espírito é alimentado, você passa a ser guiado não pela tua emoção, não pela tua mente, não pela tua carne, e sim pelo espírito. Entendeu? Então a oração, ela promove isso. A leitura da Bíblia faz você crescer no conhecimento. Você vai crescendo, numa crescente. Você vai crescendo, crescendo, até você atingir, como diz a Bíblia, a estatura de varão perfeito. Então, a Bíblia tem que ser lida, ou deve ser lida, diariamente. É como você faz uma alimentação. Você toma o café da manhã, você almoça, você janta. Se você não fizer uma refeição, você vai sentir falta daquela refeição. Se você ficar sem comer o dia inteiro, você vai sentir fome. Sim. Assim é o nosso espírito. Nosso espírito também sente fome. Fome de quê? Da palavra de Deus. Porque a fé, ela vem não em você simplesmente ler a palavra. Ela primeiro vem pelo ouvir a palavra. A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Agora, quando você medita na palavra, aquilo que você ouviu, ficou guardado, começa a se manifestar através da leitura. Então, Deus começa a se materializar através da palavra. E você começa a ter um entendimento da palavra de Deus. Um ser humano normal, mesmo que ele seja um PhD, se ele for pegar a Bíblia para ler, ele vai ter um entendimento da leitura da Bíblia. Simplesmente ele vai ler um livro. Sim. Basicamente como um livro mesmo, né? Mas se ele estiver lendo a Bíblia pelo Espírito de Deus, aí ele vai ter um entendimento espiritual. Ele vai saber que aquelas palavras têm um fundamento espiritual. Entendeu? Então a Bíblia, ela é um livro antigo, mas é um livro atual. Puramente necessário para os dias de hoje, né? De tudo que a gente está vivendo. E faltam 6 minutinhos, mas eu vou pedir para o nosso pastor deixar uma mensagem para todos que estão aqui conosco, principalmente para aqueles que, infelizmente, perderam algum parente, perderam algum amigo no meio desse caos que o mundo está vivendo. Uma palavra do nosso pastor querido Mauro César Guedes. Bom, a palavra que eu quero deixar para todos os ouvintes é uma palavra de encorajamento.
porque Deus é superior a todas as coisas. Até o fio do nosso cabelo são contados. Então não cai um fio do nosso cabelo se Deus não permitir que caia. Então ele permitiu que essa pandemia viesse. E essa pandemia não vai acabar com os teus sonhos, não vai acabar com a tua vida, não vai te parar. Pelo contrário, essa pandemia veio para todos nós refletirmos sobre a nossa vida. Porque nós estamos vivendo como máquinas. Praticamente não tínhamos tempo para nada, nem tempo para a família. Nós vamos fazer 6 meses, já fizemos 6 meses, né? Sim. De isolamento social. Isolamento social. Nesses 6 meses, a minha, a sua, a vida de todo ser humano, eu estou falando ser humano porque a pandemia atingiu o mundo inteiro. A nossa vida mudou totalmente. Nós passamos a valorizar mais as pessoas do que as coisas. A consciência das pessoas mudaram. Entendeu? Então, o que eu quero dizer para cada um é o seguinte: valorize a sua vida, viva o hoje, não se preocupe, não fique inquieto, em nenhum momento se esqueça de Deus, porque Deus é o princípio e o fim de todas as coisas, e reverencie a Deus em todo o tempo. A última palavra que eu queria dizer é o seguinte: Jesus foi tão importante na nossa vida, mas ele nos ensinou a sermos humildes, sermos servos. Então, ele sendo Senhor, e mestre, ele se tornou pequeno para que os pequenos se tornassem grandes. Assim nós também temos que agir. Então eu deixo essa palavra para cada ouvinte teu, para você também. Amém. E que Deus abençoe cada um e que dê fé para vocês prosseguirem e não se preocuparem. Amém. Muito obrigado, muito obrigado. A gente está chegando ao fim, falta menos de 2 minutos. Mas antes eu quero agradecer muito ao nosso pastor e empresário Mauro César Guedes, que concedeu essa live. Tantas dicas importantes, seja para o mundo empresarial quanto para o seu mundo espiritual. Muito obrigado. E eu quero dizer que o mais difícil para mim nessa live foi passar 1 hora sem chamá-lo de tio, tendo que chamar de senhor ou pelo nome. Foi o mais difícil. Mas ele é querido, eu quero agradecer agora publicamente, porque esse meu entrevistado de hoje ele tem uma importância muito grande na minha vida e na vida da minha família. Eu sou grato eternamente por tudo que ele fez e faz por mim e pela minha família. Realmente, tudo que vocês ouviram é puramente verdade, como a galera está aqui falando, um homem de muita fé e o melhor, um referencial para os dias de hoje. Muito obrigado, hein? Eu que agradeço, Diogo. Deus abençoe você também. E eu sei que os teus objetivos vão ser atingidos e quero agradecer a oportunidade que você está me dando e vou continuar orando, pedindo a Deus que continue te iluminando, te abençoando nesse caminho que você está seguindo. Amém? Um abraço. Deus abençoe a todos. Uma boa noite. Um abraço, uma boa noite. E depois a gente se fala, tá bom? Tá bom, querido. Um beijo. Fiquem com Deus. Um beijo, uma boa noite. Boa noite.